Agora é o seguinte, a gente vai pro artesanato. Hoje, como eu te disse, a gente começa a série de aulas de pintura e aí a Beth Matelli que vai nos ajudar. E com essas aulas, você vai ter oportunidade de aprender mesmo, gente. É assim, do zero, tá? Talvez você fale, Cláudia, mas eu já pinto. Então presta atenção, porque a gente sempre pega alguma coisa com quem também pinta. É um jeitinho diferente de usar o material, do pincel, né? Nessa primeira aula, a Beth propôs pra gente dicas de início mesmo, esclarecendo as dúvidas, falando de material. Ela entende e sabe como é que a gente tem que aprender, né, Beth? Seja bem-vinda, viu? Obrigada, Cláudia. Ela trouxe lá os panos, porque ela faz as pinturas lindíssimas. Então tem uma variedade muito grande. E hoje a gente tem esses riscos também com facilidade, né? O que eu optei por fazer hoje? Além de fazer a pintura que eu sempre faço no seu programa, que é de tecido, eu resolvi dar umas dicas de pincéis. Tá. Que as pessoas chegam nas lojas, vê aquele monte de pincel. Aí, mas para que serve? Então, vamos começar com os pincéis, tá bom? Então, olha, quando o pincel é de cerda, olha, ele é mais rígido, tá? Então, é para tecidos duros. Deixa eu deixar o Carlinhos mostrar Isso, aqui. ó. Como é que chama esse pincel? Esse formato é o pituá, Pituá. é o que a gente usa para fazer extenso e para fazer os fundos também no Esse tecido. é para tecido mais duro, você falou? Mais rígido, é. E esse aqui também é pituá? Também. Tudo que é mais... São cerdas, né? O pessoal fala às vezes que é pelo de porco. Eu não sei bem do que é feito, porque quando a gente compra como pincel de cerdas naturais, tá? E aí nós temos os macios, que são os sintéticos, bem macio, que a gente pinta camiseta, seda e tela também. Então, por exemplo, se você for fazer uma tela, você vai começar, por exemplo, aqui, olha, você pode usar um rolinho para fundo, aí você preenche com de seda, que é esse aqui mais durinho, mas para acabamento, os detalhes, você vem com pincel macio, porque senão fica tudo riscado o seu trabalho. Tá. Então, para cada coisa... Então, para tela, sempre pincel macio. Macio, tá? Então, a gente costuma falar cada macaco no seu galho. Então, quando o tecido é seda, organza, camiseta, nós também vamos usar o pincel macio. Ok. Tá? Quando o pincel é rústico, para pano de copa, aquele lençol de algodão, puro algodão, a gente usa de cerda. Tá. Acho que ficou bem diferente isso daqui. Aí nós vamos falar dos riscos. Nós temos os riscos comuns que a pessoa pode passar com carbono e nós temos o risco que é aquele que eu crio sempre, que a gente transfere com o calor do ferro. Isso eu já mostrei no seu programa, tá? Isso a gente encontra onde? Encontra no meu site. Tá. Tá? Tem outros também, não tem? Tem outros. Eu só trouxe alguns, né, aqui. Geralmente todos os meus desenhos eu faço com isso daqui. Tá joia. Esses riscos a gente também consegue tirar na tela, na madeira, em outros lugares. Se o substrato aguenta o calor do ferro, você pode transferir. Até no EVA eu consigo tirar com esses riscos. Agora vamos lá. Quem, por exemplo, não entende nada de internet, entrou lá, aí viu um monte de desenho, gostou. Aí ela imprime numa impressora normal. Imprime numa impressora normal. Aí ela vai ter que usar o carbono. E ela tem que usar o carbono. Isso, porque isso aqui é uma máquina diferenciada. Não é qualquer máquina que faz isso, não. Tá. Aí, se ela imprimiu, vai usar o carbono, como é que ela faz isso? Aí ela imprime qualquer desenho que ela possa copiar, aí ela vem, coloca o carbono embaixo e tira com lápis, normal. Tá. Igual fazia quando era criança, aquele processo antigo. Tá bom. E esse daqui é uma tinta especial. Que aí é mais fácil, que aí passa com ferro, já sai bonitinho. Exatamente. Tá. E você pode tirar várias vezes, você não precisa fazer uma vez só. Tá? Aí, no caso aqui da tela, eu queria até mostrar. Isso aqui é um painel fininho, que você pode colocar moldura ou pode simplesmente pintar e deixar na parede. E nós temos o pincel mais largo, que é aquele que a gente chama de pincel caixa, tá? Aí as tintas. Pincel caixa não, é tela, né? Tela caixa, tela desculpa, caixa. porque ela é mais profunda, acabei falando errado. Então, agora a tinta, quando a gente vai pintar numa tela, a gente pode usar a tinta acrílica ou a tinta óleo. A tinta óleo, por exemplo, eu pintei muito. Hoje em dia eu não posso mais porque me dá alergia. Os solventes, tudo que é derivado do petróleo me dá alergia, então eu não posso. Agora a acrílica não, como ela é a base de água, eu até recomendo. Inclusive eu misturo às vezes numa tela a acrílica e misturo também as tintas de tecido, tá? Por exemplo, a tinta de tecido, a gente tem essa daqui, que ela já vem com biquinho, é super legal, porque você pode pintar
direto com o biquinho, com ela pra cima, tá? E nós podemos também pegar aqui e espalhar com o pincel. Vamos supor que você colocou demais. Você vem aqui e espalha com o pincel. Eu tô fazendo... Mas aí você tá usando na tela um pincel de cerda, que é mais duro. um pincel de cerda, porque ele é rústico, tá vendo? Ah. Então, a primeira demão eu posso fazer com pincel. Quando eu for retocar, como eu falei no começo do programa, aí eu venho e uso o macio. Olha, eu tiro todas as marcas Então, da mesmo pincelada. na tela, se for para preencher, vai Pode usar ser, o de cerda, tudo bem? Pode, tá? Ou então você pode ir direto nesse daqui, foi o Tá. que eu falei no começo, tá? No caso aqui, no tecido, olha, a gente vai fazer a mesma coisa. Nós temos a tinta normal, que é aquela tinta que a gente tira direto do potinho, né? Só que como o meu tecido que eu trouxe é de algodão cru, eu vou usar o pincel de cerda, o mais durinho. Então eu venho aqui e passo, pegando aqui de dentro do potinho e passo. E posso também usar essa daqui, olha. Venho aqui, coloco aonde eu quero, rapidinho. Vantagem dessa, que você pode usar o biquinho e que você não precisa depois de ficar usando o godê, então... O godê é isso aqui, o ó, godê gente, é de isso colocar aí, tinta. onde a gente coloca a tinta. Eu sei que tem gente que sabe tudo de pintura, mas a gente tá pensando também em quem não sabe e tá querendo aprender, tá? Exatamente. Então, olha, você viu que essa aqui, ela tem biquinho, né? Qual que é Aí- mais econômica, você já sabe? Eu acredito que essa seja mais econômica, porque você vai direto na quantidade que você precisa ali. Tá, marca, muda muito uma marca para outra? Muda no quesito, assim, de uma é mais fluida, outra é mais aguadinha, mais transparente. Eu prefiro as médias, nem muito aguada, nem muito Tá. rígida. Aí, no caso aqui, ó, o que é bacana, você viu que com a mesma tinta eu fiz o tecido, a tela e posso fazer também a caixinha. A caixinha. A base da caixinha, eu uso a tinta de parede. Tá. Tinta de parede. E aí, eu venho aqui até eu fiz com stencil. Aí você pega uma tinta relevo e eu vou fazer com a preta, Cláudia, que é para ficar bem visível para as meninas na televisão. E você vem, essa daqui ela é a tinta relevo. E você vem e faz o acabamento, ó. E é a mesma tinta, ó, você viu o contorninho que eu fiz? Ó. Você vai comprar, sim, tinta de tecido, mas Tinta pode de pintar no tecido. MDF. Pode pintar no MDF. É impressionante o que você consegue fazer com a tinta de tecido. Que joia. Pode pintar na tela, pode pintar no pintar MDF, na pode tela. pintar no tecido. Pode. Maravilha. Tá? E eu gostaria de mostrar, então você viu que eu fiz o contorno, né? Você pode fazer efeitos aqui na tela também. Eu trouxe uma peça aqui, tá? Aqui atrás, ó, gostaria só que os meninos mostrassem. Isso aqui, o que é? É textura. Como é que eu fiz essa textura? Eu peguei a massa corrida de parede, misturei com cola branca na medida 2x8, 8 de massa corrida e 2 de cola. Apliquei e depois eu vim e pintei com essa mesma tinta para tecido. Gente, que joia. Você viu? E que material é esse? Acrílico? Isso aí é um pote de macarrão que eu reciclei, tá vendo? Ficou muito joia. Então, quanta coisa você pode fazer. Essa latinha aqui também eu reciclei. Eu peguei o tecido, pintei normal, recortei, colei na tampa da lata. Então, você vê com esse material simples que a gente tem em casa, você faz um monte de coisa. Então vamos fazer assim, para a próxima aula, que é na próxima terça-feira, não é isso? Na próxima... Dia 19? Dia 19. Na terça-feira, dia 19, você já deixa separado um risco, pode ser um tecido ou uma tela, pode até já deixar riscado, então no tecido ou na tela, já usa. Aí se você vai usar a tela, já fica com um pincel pituá e o quê? 2 pincéis macios? Se a pessoa for fazer na tela, a pessoa vai primeiro usa o pincel de cerdas e depois retoca com pincel macio. Com pincel macio. Se for no tecido, é só o pincel de cerda. Mas não precisa comprar um monte, né? Não, 3 pincéis já para começar é suficiente. Então tá. Eu trouxe a variedade para as meninas conhecerem. E lembrando, né? que você pode comprar só a tinta de tecido, a de Só bisnaga, tinta que de fica tecido, ótimo. que E aí fica. a gente vai começar a colocar a mão na massa Isso. com esta professora maravilhosa. E deixa eu te passar os
os contatos dela, porque nesse meio tempo você já pode ir tirando várias dicas, pedindo os riscos e tudo. É o www.betchatelier.com.br. O telefone é o 11 3875 3492 e o WhatsApp, esse aí é mais fácil. Manda um zap para ela, é o 11 999 49 26 44. 999 49 26 44, certo? Então, eu acho que hoje deu para as meninas entenderem o material e na próxima aula eu vou começar a ensinar como fazer luz e sombra numa flor. Maravilha. Muito obrigada. Obrigada, viu? Até a próxima. Amei. Pronto. Dicas boas, né, gente?